Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e eu já falei aqui sobre a insulina. Por exemplo, eu fiz um ao vivo falando sobre a insulina, que é um hormônio, e lá me pediram, fala também sobre o glucagon ou glucagon. Então, esse vídeo aqui é para fazer uma relação da insulina e o glucagon e a relação deles no controle da glicemia. Glicemia, que é o nível ou a taxa de glicose no sangue. Glicose é o conhecido como sendo açúcar do sangue. Tanto a insulina, que eu falei que é um hormônio, o glucagon também é um hormônio. Só para dar uma prévia, né? Tanto a insulina quanto o glucagon são hormônios, mas ambos são liberados, sintetizados pelo pâncreas, que é um órgão. Então, o pâncreas, pelas células beta-pancreáticas, libera a insulina e pelas células alfa-pancreáticas libera o glucagon. Apesar de serem liberados pelo mesmo órgão, que é o pâncreas, a insulina e o glucagon têm ações diferentes. Na verdade, funcionam como antagônicos, ou seja, em uma situação específica que eu vou mostrar para vocês já de forma mais didática, uma dinâmicazinha que eu preparei. Então, em uma situação, você libera insulina. Em uma situação inversa, quem vai ser liberado é o glucagon. Então, você já vai entender isso. Antes, eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui. Isso é muito importante para mim, ajudar esse vídeo, né, a ser divulgado para mais pessoas. E caso você também, que chegou de paraquedas, aproveite e se inscreva neste canal, tá? Aqui abaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. É só clicar no botão, do lado tem o sininho, ativa o sininho e seleciona a opção todas, porque assim vai ficar mais fácil de você acompanhar todos os conteúdos que eu posto por aqui. Chegou a hora então de eu trocar aqui de quadro para um outro quadro para a gente fazer a tal da dinâmica que eu falei que eu preparei. Bora lá! Olha só, aqui eu fiz um rabisco para dar uma noção de algo fluido. Não sei se está dando para perceber aí, eu fiz aqui uns riscos, mas em todo caso, entendo aqui como sendo o sangue. E aí eu dividi aqui, né, no meio, coloquei aqui cenário A e cenário B, porque sangue e sangue, só que eu vou representar aqui duas situações, então situações diferentes. E aí, falando em situação diferente, a gente vai aqui falar sobre a insulina e o glucagon em relação ao controle da glicemia, como eu havia dito. E para isso eu vou aqui desenhar aqui, ó, umas bolinhas, que é para representar a glicose, ok? E aí, a glicose, sendo essa bolinha, nesse cenário A, eu vou colocar várias bolinhas, para dar a ideia de que está tendo, nesse cenário A, muita glicose, tá? Que é o que a gente chama de glicemia aumentada, ou ainda glicemia elevada, que é a tal da hiperglicemia. Ou seja, hiper, você tem uma glicemia hiper, alta, com muita glicose, tá bom? Então, tá aqui a setinha, ó, de glicose para cima, né? Ou seja, tem muita glicose no sangue dessa pessoa aqui, nesse cenário A. Desse outro lado aqui, eu também vou escrever a palavra glicose, porque eu também vou representar a glicose aqui. A diferença vai ser o nível de glicose. Nesse cenário B, eu vou retratar aqui um cenário de uma pessoa que esteja com um nível de glicose no sangue mais baixo. Ou seja, uma glicemia baixa, uma taxa de glicose que a gente chama de hipoglicemia. Ou seja, hipo, pouco, pouca glicemia. Então tem glicose? Tem. Mas perceba que a quantidade de pontinhos, né? Eu coloquei bem menos. Então aqui a gente vai ter uma setinha para baixo, porque neste caso aqui, como a gente já viu, tem pouca glicose nesse cenário B. E assim, a glicose, né, ela está presente na corrente sanguínea por um motivo. É importante que a glicose esteja ali para que ela esteja disponível na corrente sanguínea, para que quando uma célula precisar da glicose, a glicose já está disponível ali no vaso sanguíneo e aí a célula vai e faz a captação dessa glicose, porque a glicose ela é utilizada como fonte de energia, ou seja, a célula utiliza a glicose para gerar energia, e o nosso corpo precisa de energia, né, para funcionar.
Quem precisa de glicose, por exemplo, extremamente importante, sabe quem? O cérebro. Por isso que é importante que na corrente sanguínea a gente tenha um fornecimento adequado de glicose. Só que quando você tem glicose demais, também não é bom. Tem que ter um equilíbrio. Quando você tem glicose demais, você tem que dar uma reduzida. Então, para que você reduza a glicose, você tem que tirar a glicose do sangue e falar assim para as células: olha, tem glicose aqui no sangue, vocês estão precisando? Sim, estamos precisando, as células falam. Então, a insulina é quem vai fazer esse papel aqui nesse cenário quando tem uma hiperglicemia. A insulina vai ser liberada para sinalizar as células para que elas façam a captação dessa glicose. Ou seja, a insulina vai ajudar no controle da glicemia nesse cenário aqui, quando há uma elevação da glicemia. Então, a insulina sinaliza as células de que existe glicemia e muita disponível. E aí, graças à insulina, a glicose daqui vai sendo captada e aí essa glicemia dá uma reduzida para um nível considerado como normal. E aí você não tem mais uma glicemia, né, na verdade, alta. Ou seja, você não tem mais glicose em excesso. Você encontra um equilíbrio. Porém, sei lá, vamos supor em um cenário em que a pessoa esteja em um jejum prolongado, está sem comer há várias horas, aquela glicose ali que estava em equilíbrio, agora o que está acontecendo? Ficou em equilíbrio por um momento, por algumas horas. Só que aí o corpo continua usando a glicose. Pensa só, você estava lá com a glicemia, ok, mas o cérebro continua ativo, continua pegando glicose, e aquela glicemia que estava em equilíbrio agora vai ficando com menos glicose, cada vez com menos glicose, entrando nesse cenário aqui, de hipoglicemia, com pouca glicose, ou seja, glicose abaixo do normal, abaixo do nível de equilíbrio. Nesse cenário aqui, quem vai atuar, você já deve ter sacado, né? É o outro hormônio que a gente viu conversar aqui. Agora, quem vai agir é o glucagon, que é, como eu falei lá no começo do vídeo, uma ação contrária. Em situações contrárias, um vai agir quando tem glicose demais e o outro vai agir quando tiver glicose de menos. E um vai agir para diminuir, né, essa glicose. E aqui vai ser o quê? O contrário. Vai ser para, quando tiver glicose de menos aqui, ele vai sinalizar reações metabólicas no corpo para restaurar o equilíbrio da glicemia. Então, basicamente, sendo bem direto ao ponto, é isso. A insulina é liberada quando você tem um aumento da glicemia, ou seja, a hiperglicemia, e o glucagon vai ser liberado quando você tem uma redução da glicose, quando você tem, portanto, uma hipoglicemia. E esse controle aí da glicemia é fundamental para que você tenha um controle dentro de um nível de normalidade, porque o excesso não é bacana, né, a longo prazo, quando isso fica assim por muito tempo. A hiperglicemia não é interessante nesse caso, numa situação crônica, porque vai causar danos nos vasos, né? A glicose é como se fosse um grãozinho de areia. Então imagine, aquilo dali circulando nos vasos sanguíneos acaba fazendo danos. Pode prejudicar os rins, enfim, pode causar problemas a longo prazo. Enquanto que aqui também, né, não pode ficar na hipoglicemia também por conta daquilo que eu falei. O cérebro precisa de glicose. Se a glicose não está tendo no sangue, o cérebro vai se alimentar de quem? Então assim, só para vocês terem uma noção de que você precisa continuamente estar tendo glicose no sangue, porque a glicose precisa estar no sangue para que o cérebro tenha como pegar a glicose que ele tanto precisa. Então é só um exemplo do porquê que a glicose não pode baixar demais e do porquê que a glicose não pode subir demais. E quando sobe demais, o corpo tem como ajudar a reduzir. Quando reduz demais a glicose, a glicemia, o corpo tem como ajudar para subir um pouquinho mais. Isso é o fisiológico. Quando a pessoa tem alguma doença, aí você pode ter um distúrbio aí da ação desses hormônios. Mas a nível saudável, a nível fisiológico, o normal é que aconteça dessa forma. Agora eu quero saber de você aí, você que chegou aqui com dúvidas e conseguiu esclarecer essas dúvidas sobre a insulina e o glucagon.
Deixa o seu joinha aqui se você ainda não havia deixado. Comente aqui falando se você gostou, para eu saber. Qualquer dúvida que tenha ficado, pergunte. Deixa aqui na tela as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. E eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque se você gostou, eu tenho certeza que você tem aí alguma pessoa conhecida que está precisando também estudar de repente sobre esse assunto. E esse vídeo aqui pode ajudar bastante, como de repente ajudou você. Então compartilha. E aqui na tela já, ó, aqui vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, quando eu pedi lá no começo, faça, tá? E muito obrigado por você ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.